Amigos, bom dia, amados, bom dia. Saúdo todos com a paz do Senhor, amém? Dizer que para mim é motivo de muita alegria estar aqui hoje com vocês. Nesse dia tão especial, tão festivo, né? Que a Melissa e as... Como é o nome delas? Ana Júlia e Sofia serão apresentadas a Papai do Céu. Queria saudar aqui o meu pai, que está aqui, não sei se todos conhecem, Francisco. Está aqui com a esposa dele, Marilene, o vovô Francisco e a vovó Marilene. Minha irmã, que está ali, Cristina, também. Tenho dois amigos ali, já vi Rafael aqui, Luciano e Caio. Um abraço para vocês, sejam todos bem-vindos, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. A gente vai testemunhar um pouco desse processo, né? Que aconteceu também. Uma breve palavra, tá bom? Então eu queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 13. Glórias a Deus. O Senhor é bom. A sua benignidade dura para sempre. Todo mundo achou? Filipenses 3,13 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós temos um objetivo, temos um alvo a ser alcançado. Nós não estamos aqui na terra por acaso, né? Nós fomos criados por Deus, à imagem e semelhança de Deus, com um propósito. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos um alvo a ser alcançado. E esse alvo é nós vencermos aqui na terra, sermos vencedores, sermos transformados até nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus através de Jesus. Então Jesus é que vai nos guiar nesse processo para que o nosso objetivo, o nosso alvo possa ser alcançado. Então nós devemos ter esse pensamento, que nós temos algo maior que nos espera, que nós temos que vencer aqui na terra, porque nós temos algo maior que nos espera. Mas, no meio da caminhada, na verdade, nós temos uma história, né, aqui na terra. E no meio dessa caminhada é muito comum nós pensarmos em desistir no meio do caminho. Eu, por exemplo, já liguei para o pastor Diogo para dizer que eu ia desistir de alguns projetos umas 10 vezes, não foi, pastor? Mas, né? Aí, pastor, não, vou desistir. Aí depois, não, pastor, eu vou continuar. Então, todos nós pensamos em desistir, certo? Muitas vezes nós recebemos sonhos da parte de Deus, sonhos segundo a vontade de Deus, e nós pensamos também em desistir dos nossos sonhos. Como Hannah falou, Hannah tinha um sonho, né? Era um sonho que ela tinha de ser mãe. E ela muitas vezes ela achou que não ia ser. Ela pensou em desistir desse sonho de ser mãe. Então muitas vezes nós pensamos em desistir. Muitas vezes a gente pensa em desistir por conta das lutas, né, que nós enfrentamos. Muitas vezes é pregado, né, um evangelho só de vitória. É só vitória, tome posse da sua vitória. Mas na verdade o evangelho também tem luta, tem prova. Nós temos que enfrentar adversidades. E quando as provas vêm e as lutas vêm, muitas vezes nós pensamos em desistir. Muitas vezes nós pensamos em desistir porque nós nos decepcionamos com pessoas. As pessoas que estão mais próximas de nós, muitas vezes são essas pessoas que são usadas para tirar a nossa paz, para tirar o nosso foco. E as decepções, as traições, muitas vezes fazem também a gente pensar em desistir. Muitas vezes quando nós estamos sendo tratados por Deus, e nós temos que ter essa consciência que Deus é o nosso Pai, e todo pai bom trata o filho, corrige o filho. E muitas vezes quando nós estamos sendo tratados por Deus, também nós pensamos em desistir no meio do processo.
Muitas vezes também nós pensamos em desistir da caminhada cristã, porque nós somos tentados, né, a praticar as obras da carne. Então, são muitos processos, né, que nos levam a pensar em desistir dos nossos sonhos, em desistir no meio do caminho. Queria falar com você rapidamente hoje, para que você procurasse entender quantas coisas tiveram que acontecer para que você pudesse estar aqui hoje, sentado numa igreja, ouvindo a palavra de Deus, para que Melissa fosse gerada e que ela fosse apresentada ao Papai do Céu. Quantas coisas tiveram que acontecer? Então não foi assim, tudo bem, não. Muitas pessoas sofreram, muitas pessoas morreram para que a gente pudesse estar aqui hoje. Queria começar falando sobre Noé. Eu não sei se todos vocês conhecem a história, mas nós fomos criados por Deus à imagem e semelhança de Deus. No entanto, o pecado corrompeu o homem. E o homem, ele passou, por conta do pecado, a deixar de ser a imagem e semelhança de Deus. E aí, o homem corrompido pelo pecado, o mundo chegou num estágio total de depravação moral, que Deus, ele decidiu que iria acabar com a raça humana. No entanto, ele chega para um homem chamado Noé e fala, se você quiser olhar, isso está em Gênesis, no capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. A Bíblia não fala quanto tempo Noé demorou para construir a arca, mas isso pode ter durado até 100 anos. Por quê? Porque quando Noé, o primeiro relato bíblico sobre Noé, Noé tinha 500 anos. E quando ele entra na arca, ele tinha 600. Ou seja, pode ter sido até 100 anos que ele gastou, sem nunca ter visto chuva na terra. Então imagine a fé que ele teve de acreditar que realmente ele estava cumprindo um propósito de Deus. Você ficar 100 anos, até 100 anos, fazendo uma arca. E graças a isso nós estamos aqui hoje, né? Graças a isso nós estamos aqui hoje. Quantas pessoas devem ter feito chacota com ele? Noé é maluco, é doido, o cara fica construindo uma arca, só pode ser doido esse cara. Depois ele fica mais 1 ano na arca, cheio de bichos, cheio de animais, dentro da arca. Olha o estresse que foi gerado nele, foi tão grande, que quando ele sai da arca, ele planta uma vinha, e aí ele se embriaga. Então foi o estresse dele por conta de todo esse processo. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, Deus também teve que começar a redenção do homem através de um povo. Então Deus chama um homem chamado Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu estava pensando sobre isso, né? Um dia Deus pegou e me chamou para cumprir uma missão em outra cidade. Eu estou lá até hoje, a cidade de Aracaju, estado de Sergipe. Eu sabia onde era, eu ia de carro, vou de carro ou de avião, são 320 quilômetros daqui, dessa cidade. E isso tem gerado uma série de estresses que eu pensei em voltar inúmeras vezes. Agora imagine um homem estar no conforto da sua casa, no conforto da sua família, e Deus chegar, saia e vá para um lugar. Que lugar? Eu vou te mostrar, vá. Creia somente. E ele foi. Depois, assim como eu e Hannah, né, passamos por todo esse processo, foram em torno de 5 anos, né, para a Melissa ser gerada. Abraão esperou 100 anos para que o filho dele nascesse, que é o filho da promessa, Isaac, que ele teve com Sara. Imagine quantas vezes Abraão deve ter falado, será que esse filho vem mesmo? Chegar que ele pensou que era brincadeira, né? Eles pensaram que era brincadeira, né? Quando Deus falou que ele ia gerar um filho. Aí quando chega que o filho nasce, até então, o Senhor, Abraão, agora você vai fazer o seguinte, você esperou 100 anos para o seu filho, agora você vai pegar o seu filho e você vai sacrificar no Monte Moriá, você vai levar ele para ser sacrificado. O que Abraão fez? Foi.
levar. Só que na hora que ele ia ser sacrificado, o Senhor não permitiu que acontecesse. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Uma das coisas que a gente aprende com a fé de Abraão é a obediência incondicional ao Senhor. Nós temos, como somos guiados por Deus, nós somos guiados pela palavra de Deus. E se nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira, e eu tenho certeza que é, nós temos que andar de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus. Esse lugar é um lugar de proteção. É um lugar de segurança. Quando você anda em obediência à palavra de Deus, você está seguro. É um lugar de proteção. E Abraão foi. E o Senhor chega para Abraão e fala: Abraão, olhe as estrelas do céu, olhe a areia, assim como tem as estrelas dos céus, assim será a sua descendência. E Deus, ele cumpriu a promessa. Todos nós somos descendentes de Abraão pelo sangue de Jesus. Quando Deus cumpre uma coisa, Ele cumpre. Ele cumpre. Então, é como Hannah disse, né? Várias vezes. Por que que o pastor falava assim? Marcelo, eu não tenho... você está seguro mesmo? Eu tinha segurança. Por quê? Quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre. Deus, Ele é um Pai confiável, né? Então, muitas vezes nas nossas relações humanas, nós traímos, né? Então, nós falamos uma coisa e não cumprimos, mas Deus não. Quando Deus promete, Ele cumpre. Se Deus prometeu, se foi Ele que prometeu, Ele cumpre. E eu tinha certeza que tinha sido Deus que tinha falado. Por quê? Porque Deus falou várias vezes, não foi uma vez só. Ele falou várias vezes, usando pessoas diferentes, situações diferentes, que Hannah ia gerar um filho. Então eu tinha certeza, se foi Deus que falou, e eu tinha certeza que tinha sido Deus. Eu sabia que Ele ia gerar, no tempo dele, no tempo certo. Então, a fé vem disso, vem do relacionamento com Deus. Vem de você conhecer Deus como Pai. Isso vai trazer fé no seu coração. Mas eu não sei se você tem alguma promessa de Deus na sua vida que ainda não se cumpriu. Talvez seja um marido ou uma esposa que você esteja orando pela conversão dele, ou um familiar, há muito tempo, e Deus já tenha prometido para você que ele vai se converter, e ele não se converteu ainda. Talvez você esteja esperando o seu varão ou a sua varoa para casar, e não tenha acontecido, e você está na expectativa. Talvez seja uma cura, talvez seja alguém que esteja com enfermidade na sua casa, e você tenha orado por uma cura, e a cura ainda não aconteceu. Talvez seja um filho que você esteja, que esteja no álcool, que esteja nas drogas, e você tenha orado, e Deus já prometeu para você, que vai tirar ele desse lugar. Eu quero profetizar hoje, eu quero liberar uma palavra profética, que Deus vai cumprir a promessa dele, porque quando ele cumpre, quando Ele promete, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aí, Abraão tem o filho, né? Isaac. E Isaac gera 2 filhos, gêmeos, né? Que eram Jacó e Esaú. E eu queria falar um pouco sobre Jacó. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, esse homem teve também que fazer algo importante. Eu queria falar hoje sobre a vida dele para vocês. Jacó, ele era um homem trapaceiro, ele era um homem mentiroso, ele é um homem enrolado. Uma vez o irmão dele estava caçando, e o irmão dele era o primogênito. Por quê? Porque apesar de serem irmãos gêmeos, ele nasceu primeiro, ele saiu primeiro. Então, por isso, ele era o primogênito. E naquela época, você ser primogênito te dava direito a uma série de regalias. E Jacó queria de toda forma ser o primogênito. E aí, quando o irmão chega da caça, ele faz uma chantagem com o irmão. E ele fala: olha, ele tinha preparado, né, um guisado, um prato de lentilha, e o irmão pede para comer aquela lentilha. Ele fala: não, eu te vendo, se você
quiser comer, você vai me dar a sua primogenitura. E aí vai e ele compra a primogenitura do irmão por um prato de lentilha. Depois, quando o pai, que era Isaac, já estava velho, que ia morrer, ele engana o pai. Ele se disfarça junto com a mãe, se fazendo passar pelo irmão, e ele recebe a bênção do pai no lugar do irmão. E depois que ele passa por tudo isso, ele é obrigado a fugir, porque o irmão, o Esaú, queria se vingar e queria matar ele. E aí ele vai para a casa de um tio chamado Labão. E aí ele precisou ficar 20 anos nesse lugar, na casa do tio Labão. Lá, para casar com uma das filhas de Labão, que era Raquel, ele precisa trabalhar 7 anos. Depois que ele casa 7 anos, agora eu vou casar com Raquel, o pai Labão engana ele. Então com isso o que é que a gente aprende? Aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Jacó não enganou Esaú, Labão enganou Jacó. Para todo Jacó tem um Labão. E aí o tio Labão engana ele, e aí na noite de núpcias ele joga a irmã, que era Léia, e aí ele deita com a irmã. Aí ele falou: rapaz, você me enganou, você trocou aqui as irmãs, e disse que Léia não era muito formosa à vista, tanto é que quando Jacó acorda pela manhã, ele se assusta quando vê ela. Você me enganou, você trocou aqui as irmãs, agora mais 7 anos se você quiser casar com Raquel. Nessa brincadeira, ele ficou 20 anos lá na casa de Labão. Acontece que Jacó, um dia, ele teve um encontro verdadeiro com Deus. E quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, a nossa vida muda. Eu posso falar, porque eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Mais de um encontro verdadeiro com Deus. Eu uma vez ia casar com Hannah. E o nosso casamento iria ser dia 6 de junho de 2010. E meu aniversário é 22 de maio. O meu pai, ele tem uma casa em Vilas do Atlântico, né? Uma casa de veraneio, né? E eu costumava comemorar os meus aniversários lá, regado sempre a muita bebida. E aí, no dia 22 de maio, na verdade eu já dormi lá na sexta-feira, ou seja, já comecei na sexta, né? O aniversário. Eu bebi tanto nesse dia do meu aniversário, que a minha esposa, Hannah, na época era minha noiva, chegou uma hora da festa que eu não estava mais reconhecendo ela. Ela vinha falar comigo, eu não reconhecia. E aí o que ela fez? Foi embora e me deixou lá. E fiquei com 2 irmãos. E aí, 2 amigos. Aí no outro dia, no domingo, quando a gente foi embora, eu falei: vamos parar aqui para a gente tomar saideira, bora. E aí eu comecei a passar mal, né? E achei que estava morrendo. Tive um ataque de pânico, né? E aí eu fui ali para a emergência do Hospital Espanhol, achando de verdade que estava morrendo, né? No ataque de pânico. Mas aí passou, né? Quando foi no outro dia, eu tive de novo, eu fui fazer uma visita a um cliente na agência ou no bairro do comércio, e tive outro ataque de pânico, que achei que estava morrendo. E aí eu fui ali para o Hospital Evangélico, em Brotas. E aí quando eu cheguei assim, eu estava na fila de espera, esperando, e eu achava que estava morrendo mesmo, né? Aí eu lembrei de Deus, e falei assim: Deus, não deixa eu morrer agora não, eu sou muito novo para morrer, me dá mais um tempo aí. E aí, pela primeira vez, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Eu até então cria que Deus era uma força, que Deus era uma energia. Deixa eu falar uma coisa: Deus não é uma força, Deus não é uma energia, Deus é seu pai. E seu pai fala com você, todo pai fala com o filho. Então pela primeira vez eu ouvi o Espírito Santo falar comigo: você vai casar com a minha filha, eu quero que você se converta, que você cuide bem dela e que você volte da lua de mel com ela. Eu era tão banda voou que a nossa lua de mel ia ser durante a Copa. Hannah ia voltar para se formar por conta da formatura, eu ia ficar lá até o Brasil ser eliminado da Copa. Aí eu não manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Troquei a passagem e voltei com ela. Depois eu tive um outro encontro, e aí foi a minha conversão ao Senhor. Então, Jesus, ele faz milagres. Jesus não mudou, Jesus está vivo, ele ressuscitou.
Então ele continua curando os cegos, ele continua fazendo os coxos andarem, os paralíticos andarem. Ele não mudou, ele está vivo. Mas talvez o maior milagre que Jesus faça é o milagre da transformação do caráter humano. Nenhum outro consegue transformar o caráter humano como Jesus faz. É pegar um homem como eu, alcoólatra, que só andava embriagado, um homem mentiroso, um homem cheio de falhas, um homem bruto, e transformar para a glória dele. Quando ele bota o Espírito Santo em nós, nós somos transformados até nos formar. E esse mesmo Jesus que mudou a história da minha vida, esse mesmo Jesus que mudou a história do meu casamento, o meu casamento estava destruído, a um ponto de estar próximos, muito próximos de nos separar. Inclusive Hannah chegou realmente a decidir no coração que ia se separar de mim. Esse mesmo Jesus que mudou a minha história, que mudou a minha família, ele pode mudar a sua história se você entregar a vida a ele. Poderia falar também de outros homens como Moisés, que liderou o povo de Israel para libertar o povo de Israel do Egito e levar até Canaã, a terra prometida. Poderia falar aqui também de Josué e Calebe. Josué foi o sucessor de Moisés e liderou o povo de Israel na conquista de Canaã. Poderia falar deles também. E nessa história de Josué tem algo interessante. Chega em determinado momento, o povo de Israel havia saído do Egito, liderado por Moisés, e eles chegam numa cidade chamada Cádiz Barneia, que ficava no deserto. E aí eles enviam 12 espias, 12 pessoas para espiarem a terra prometida. 10 delas voltam com um diagnóstico e falam: olha, a terra é boa, é agradável realmente, mas nós não vamos conseguir entrar nela, porque tem gigantes. Só Josué e Calebe creram que poderiam conquistar a terra prometida, e entraram e conquistaram. Então isso nos fala da importância da fé, da fé. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Existem muitas coisas, muitas mentiras que são ditas sobre fé. Uma delas: não importa no que você tem fé, o importante é você ter fé. Isso é mentira. A fé que agrada a Deus, a fé que resolve situações, é a fé no único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, e através do caminho que Ele estabeleceu, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mas nós temos que crer em fé. Outra coisa importante para falar sobre fé é que uma fé verdadeira, uma fé que remove montanhas, uma fé que faz a diferença, é uma fé que está baseada na palavra de Deus. Não é uma fé baseada nas circunstâncias. Uma fé que se baseia nas circunstâncias é uma fé circunstancial. O que é isso? Quando os ventos se levantam, eu não tenho fé. Quando está tudo bem, eu tenho fé. Isso é uma fé. Mas uma fé verdadeira que faz a diferença, ela está embasada na palavra de Deus. Amados, deixa eu falar uma coisa. É impossível, é isso que eu quero que você entenda, uma coisa está escrita na Bíblia e não se cumprir. Não tem como. Se Deus escreveu uma coisa na palavra de Deus, tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Não pode. Sabe por quê? Porque não é um conto de fadas, porque não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. E Deus vela pela palavra dele para fazê-la cumprir. Então, se está escrito, tem que se cumprir. Nessa hora que minha fé balançou, né, que Hannah descobriu que Melissa estava com uma gravidez de alto risco e que tinha um risco muito grande de prematuridade, que se chegasse até 28 semanas já era uma grande vitória. A minha fé abalou, não vou mentir. E aí, um dia, eu peguei: não, ou a Bíblia é a palavra de Deus ou não é. E se é a palavra de Deus, tem que se cumprir. Se você quiser abrir rapidinho em Salmo 128, olha o que a palavra de Deus diz. Salmo 128 diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor
e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém, e verás os filhos dos teus filhos. Promessa de bênção, de prosperidade, de felicidade, de bênção no casamento, de bênção para os filhos e de carregar os netos no colo. Eu falei, pai, é a tua palavra, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor que está dizendo na tua palavra. E Melissa nasceu bem, nasceu com saúde, nasceu no tempo certo, para a glória de Deus. Falar rapidinho também sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, que Davi teve que fazer, teve que superar para que a gente estivesse aqui hoje. Perseguido por Saul, que perseguia ele com inveja dele, muitas vezes tendo que se esconder de Saul, sem ter feito nada, sem ter feito nenhum mal a Saul. Tem um filho, estupra a meia-irmã, que era filha dele também. Depois o outro, para se vingar, assassina. E depois ela se rebela contra ele para roubar o reinado dele, o próprio filho, e acaba morrendo assassinado. Então Davi também passou maus bocados. E Deus fez uma promessa para ele, que não faltaria rei sobre Israel. E essa promessa, não faltaria descendente de Davi no trono de Israel. E essa promessa, ela se cumpre em Jesus, que vive e reina para todos sempre. Os profetas também passaram por maus bocados. Elias, que foi perseguido por Jezabel, antes disso ele profetizou que não ia haver chuva, teve que ficar sendo alimentado por corvos no ribeiro de Querite. Depois, quando ele sai de lá, ele vai ser sustentado por uma viúva pobre. Depois ele volta, confronta os profetas de Baal e é perseguido, tem que fugir, e aí acaba se escondendo numa caverna. O próprio Jeremias, que profetizava, enquanto todos os profetas ficavam dizendo, não, está tudo bem com vocês, Jeremias chegava, não está tudo bem nada, vocês não largam a idolatria, por isso vocês vão ficar 70 anos no cativeiro da Babilônia. E aí a gente aprende com isso, que nem sempre o profeta é o que fala coisas afáveis, é o que fala coisas que você quer ouvir. Muitas vezes o profeta é o que vai falar o que vai te incomodar. Muitas vezes o profeta é o que vai falar o que vai tirar você da zona de conforto. Muitas vezes Deus vai usar essas pessoas, mas muitas vezes a gente quer ser enganado e quer ouvir coisas afáveis. E Jeremias, por conta disso, ele é lançado num poço, na lama, sem água e com fome. Imagine, está em Jeremias 38:6. João Batista, que foi Jesus que disse ele, que nascido de mulher, não houve um profeta como João Batista. Ele foi usado por Deus para preparar o caminho para Jesus. Ele batizou Jesus no Rio Jordão. Mais uma vez o Herodes, vinha passando e ele falou, não é lícito adulterar com a mulher do seu irmão. E aí por conta disso ele é preso. Tinha um banquete, que Herodes estava participando, e a filha de Herodias participa de um concurso de dança. E aí ela ganha o concurso. E aí Herodes chega para ela e fala, olha, você ganhou o concurso, você vai pedir agora qualquer coisa que eu vou te dar, até metade do reino. E aí Herodias manda a filha pedir, eu quero a cabeça de João Batista num prato. E João Batista morre decapitado. Os mártires, eu queria falar aqui dos mártires do cristianismo, que morreram, que perderam as suas vidas, para que você pudesse estar aqui hoje. Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, um homem de Deus, que morreu apedrejado. Os discípulos foram presos, açoitados, perseguidos. Tiago, ele foi morto ao fio da espada.
Há relatos que dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo, que foi um dos principais evangelistas da história, escrevendo aos 2 Coríntios, no capítulo 11, ele fala que passou perigo de rio, perigo de salteador, perigo da minha nação, perigo de gentios, perigo da cidade, perigo de deserto, perigo de mar, perigo entre falsos irmãos. Recebeu 5 quarentenas de açoites, ou seja, ele foi chicoteado 5 vezes com 39 açoites. Muitos cristãos foram queimados vivos, porque não tinha iluminação, eles eram queimados vivos. Muitos cristãos lançados aos leões nas arenas de Roma, perseguidos. A Santa Inquisição perseguiu e matou inúmeros cristãos verdadeiros. Milhares de cristãos continuam sendo perseguidos no mundo afora. Perseguição moral, perseguição espiritual, perseguição no trabalho. Muitos têm as suas casas queimadas, são tirados do convívio das suas famílias, igrejas são queimadas, morrem, muitos ficam viúvos e órfãos por conta disso, e ainda tem que perdoar as pessoas que fizeram isso. Existem inúmeros grupos extremistas hoje, como por exemplo o Estado Islâmico, o Boko Haram, que são especialistas nisso, em matar cristãos. Você mesmo, lembre aí, tudo que você passou na sua vida, para você chegar até aqui, tudo que você passou na sua vida, quantos livramentos Deus te deu, quanta coisa Deus te deu, para que você tivesse que chegar aqui. E por fim, amados, eu queria falar sobre Jesus. Para que você estivesse aqui hoje, para que Melissa estivesse aqui, essa princesa linda, no colo de Hannah, no colo da mãe, Jesus, ele teve que sofrer muito. Ele teve que sofrer muito. Jesus foi tentado em tudo. Jesus foi humilhado. Jesus foi perseguido, caluniado, traído, negado, abandonado por Deus. Esse foi um dos maiores sofrimentos da vida dele. Quando ele estava na cruz e ele grita: Pai, por que o Senhor me abandonou? Porque o nosso pecado estava fazendo separação entre ele e o Pai, e ele foi abandonado por Deus. Não sei se todos aqui já assistiram aquele filme Paixão de Cristo. Talvez seja um dos relatos mais fidedignos que eu conheço do que foi a paixão de Cristo. Chicoteado, colocam ele e mandam escolher quem deve ser crucificado, quem deve soltar, Cristo ou Barrabás, porque eles tinham o hábito de soltar um dos presos, e um ladrão estava do lado dele. Ele solta Barrabás e crucificam Jesus Cristo, carregando a cruz que tinha que ser nossa, levando a cruz do local até onde ele ia ser crucificado, a cruz que tinha que ser nossa, com fome, com sede, sendo zombado, esbofeteado, ouvindo pessoas fazendo chacotinha, piadinha com o nome dele. Ele que era rei e que era digno de receber uma coroa de ouro, mas não foi o que ele recebeu. Recebeu uma coroa de espinhos que foi cravado no crânio dele. Ele tem sede e pede água para beber, sabe o que dão? Água com vinagre para ele beber. Ele que nunca conheceu o pecado. Crucificado no meio de 2 ladrões, como um malfeitor. A palavra de Deus fala em Isaías 53: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados, se você ainda não fez uma aliança com Jesus Cristo, se você ainda não entregou o seu coração a Ele, eu não estou falando de você acreditar que Jesus existe. Eu creio que aqui todos nós acreditam que Jesus existiu, veio aqui na terra. Eu estou falando de você entregar a sua vida para Ele,
Você reconhecer que Ele é o seu Salvador, que é Ele que te justifica das suas obras, porque as suas obras são maus. Se você está em cima do muro, se você não se posiciona, se você está desviado dos caminhos do Senhor, eu queria fazer um apelo para você. O que Jesus fez não pode ter sido em vão. Jesus não pode ter passado tudo isso para você negar o que Ele fez, para você rejeitar a obra dele. Não pode ter sido em vão. Você não pode deixar essa oportunidade passar de entregar a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Entregue o seu coração a Ele nessa manhã. Talvez você já esteja até no meio da igreja, mas você fica com picuinha. Você fica querendo sair da igreja porque o irmão não passou e não falou com você, não te deu bom dia. Ah, porque eu passei pelo pastor e o pastor não falou comigo direito. Aí você vai sair da igreja. Enquanto isso, tem cristãos verdadeiros morrendo, sendo crucificados. E aí você vai sair da igreja por conta disso. Agora talvez você esteja sendo fiel ao Senhor. Você tem entregado o seu coração ao Senhor. E veio a perseguição, está vindo as lutas. Está vindo o vendaval sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família. E você está cansado, você está pensando em desistir. Não desista, amados. Não desista, siga em frente. Nós não podemos esperar de Deus apenas nessa vida. Nós temos algo muito superior que nós vamos herdar. Jesus está com você nessa luta. Jesus está com você nessa prova. Ele está no barco. Não desista. Persevere. Siga em frente. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31 fala: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reportados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amados, Deus me trouxe aqui para dizer para você: não desista dos seus sonhos. Não desista. Se foi um sonho que Deus colocou no seu coração, não desista. Persevere. Imagine se a gente tivesse desistido. A gente não estaria com a nossa princesinha no colo. Não desista. Ainda existe um preço a ser pago. Ainda existe uma cruz a ser carregada. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser ganhar a sua vida, perder-la. Mas o que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, achá-la, vai valer a pena. Quando nós escutarmos no grande dia: vinde abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino que eu vos tenho preparado desde antes da fundação do mundo. Amém? Glória a Deus. Amados, talvez você esteja nessa situação que eu falei aqui, passando por uma luta, passando por uma situação difícil, e você está pensando em desistir. Você está achando que não tem mais jeito. Talvez uma situação de enfermidade na sua família, talvez uma situação no casamento, e você está achando que não tem mais jeito, não tem mais jeito, e você está pensando em desistir. Eu queria fazer um convite para você, que você viesse aqui na frente, e nós vamos fazer uma oração aqui, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa entrar nessa situação, e que Ele possa guerrear essa causa por você, tá bom? Então eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui para a gente fazer uma oração e colocar essa causa
diante do Senhor. Fique de pé todo mundo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar aqui como igreja do Senhor reunida. Nós queremos orar, Pai, para que o Senhor possa abençoar, Senhor, o teu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos que Tu és um Deus que sonda o coração, Senhor, dos Teus filhos. E o Senhor sabe, Senhor, a luta que o Teu filho tem passado, Senhor, as dificuldades, as provas que ele tem vivido. Meu Deus, e eu quero orar ao Senhor, e eu quero pedir que o Senhor possa dar forças aos Teus filhos. Sua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado, e eu te peço, dá força, Senhor, àqueles que estão cansados, aqueles que estão pensando em desistir de um projeto, de um sonho, Senhor. Eu peço que o Senhor renove, que o Senhor traga renovo para eles agora, para que eles não venham desistir diante dessa situação, em nome de Jesus. Talvez aqui, Senhor, haja pessoas que têm orado por alguém, e tem muito tempo que elas têm orado por essa pessoa, pela essa conversão. Meu Deus, eu oro para que o Senhor possa tocar no coração dessa pessoa, para que o Senhor possa converter essa pessoa, assim como o Senhor, Pai, fez comigo, o Senhor possa fazer, Senhor, com essa pessoa, pelo qual eles têm orado, Pai, e que essa pessoa venha se converter, que ela venha se arrepender, em nome de Jesus. Meu Deus, se há pessoas com crise, Senhor, na família, no casamento, meu Pai, eu quero olhar para que o Senhor entre agora nessa luta, nessa briga, e que o Senhor guerreie em favor dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar também, Pai, para se há pessoas enfermas em nosso meio. A Tua palavra diz, Senhor, que em Teu nome nós curaríamos os enfermos, Senhor. E nós cremos, Pai, que Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, que o Senhor continua fazendo milagres. E eu oro por cura, Senhor. Se há pessoas enfermas, que elas sejam curadas, que o Senhor toque agora, Senhor, e que elas sejam curadas, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Abençoa, dá forças, dá ânimo para a sua igreja, abençoa os projetos, abençoa as famílias, abençoa os casamentos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Já vamos encerrar o nosso culto, meus amados. Segura só um pouquinho, não se apresse em sair não, para você não perder tudo que Deus ainda está fazendo no nosso meio. Sente no seu lugar só um pouquinho, a gente vamos encerrar, vamos apresentar a Melissa, apresentar também as duas princesas, Ana Júlia e Sofia. Vamos apresentá-las também ao Senhor. Segura só um pouquinho. Para não perder essa oportunidade, irmãos, rapidinho, ó. Eu queria muito que Marcelo hoje falasse, que Hannah falasse. Marcelo ainda é relativamente novo na fé, ainda tem muito a amadurecer, muito a crescer, como todos nós. Mas uma coisa que eu admiro muito nele é que ele é o que ele fala. Ele é isso, esse homem verdadeiro. Ele é tão verdadeiro no jeito de ser que chega a ser engraçado às vezes. Lembra uma vez que ele contou aqui que teve aquele ano novo que ele virou, que ele, né? Eu não virei o ano, né? Eu me acabei de rir. Aí Hannah falou: misericórdia, pastor, ele estava cheio da cachaça, mas Hannah é engraçada. O jeito que ele fala é engraçado, né? Essa maneira de ser dele, mas ele é isso, ele crê, ele se move em fé e ele entregou a vida radicalmente para Jesus. Às vezes eu encontro alguém, Marcelo, que te conhece, fala: Marcelão, rapaz, aquele ali era uma figura, rapaz, e tal, e fico impressionados com a obra que Cristo fez na sua vida. E não foi a religião que fez, não foi a igreja, a gente não lava a cabeça de ninguém. É Jesus quem lava o coração do homem. É Ele quem convence do pecado, da justiça. Tanto que Marcelo, ele é mais rigoroso que eu. Como é que eu vou convencer ele a ser mais rigoroso que eu? Hein, Ed? Eu sou muito mais tranquilo, né, Ed? Marcelo todo mais rigoroso. Como é que eu vou lavar a cabeça dele para ele ser mais rigoroso que eu? Não é verdade? Então quem faz a obra no coração
É Jesus Cristo, meu irmão. E eu quero te convidar hoje, não para entregar a sua vida à igreja, ao pastor, não para entregar a vida à religião, mas se você crê, e quem está aqui, é muito difícil estar aqui sem crer. Se você está aqui no domingo de manhã, é porque você crê. Mas se você crê no coração, mas você confessa com a boca. Porque tem muita gente que fala assim, eu creio em Jesus, mas ninguém precisa saber não. Não, eu e ele, irmão, todo relacionamento sério é assumido, não é verdade? Quando eu não assumo um relacionamento diante das pessoas, porque tem uma coisa errada nesse relacionamento. Jesus falou, aquele que me confessar diante do Pai, ou diante dos homens, eu também vou assumir ele diante do meu Pai. Mas aquele que se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele. Então eu quero te convidar hoje para assumir essa sua fé em Jesus, para declarar hoje diante da igreja aqui reunida, dos homens, que você crê em Jesus. E nós como igreja temos o poder dado por Cristo de ligar na terra um novo tempo para a tua vida. Amém? Então se você está aqui hoje, talvez não é evangélico, tem outra religião, enfim, mas você quer entregar a sua vida a Jesus, você crer nesse Cristo que salva e que liberta, levanta assim a mão no alto. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui hoje que quer fazer isso? Levanta a mão assim no céu, bem alto, e eu vou orar por você. Não tenha vergonha nenhuma. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem alguém mais que quer fazer isso aqui hoje? Não tenha vergonha nenhuma, levanta a mão assim. Isso é bem, Deus te abençoe em nome de Jesus. Alguém mais quer fazer isso hoje? Tenha vergonha não, isso é a maior bênção do mundo. Vergonha são outras coisas. Entregar a vida para Jesus é a maior bênção do mundo. Parece simples, mas é espiritualmente poderoso isso. Levanta a mão assim. Alguém mais quer fazer isso? Levanta a mão assim bem alto, que a gente vai orar por você hoje. Tem mais alguém? Pronto, então eu vou convidar essas duas pessoas que levantaram a mão, junto com quem trouxe elas aqui na igreja hoje, para sem vergonha nenhuma vir aqui na frente, para a gente fazer uma oração especial por vocês. Venham cá rapidinho, enquanto a gente aplaude ao Senhor bem forte pela vida delas, em nome de Jesus. Venham aqui, vamos orar por vocês. Vem cá, quem sabe você também se afastou e está inseguro quanto à sua salvação, sua comunhão com Deus. A igreja tem poder. Leia Mateus 18. Nós interpretamos mal Mateus 18, achamos que a igreja tem poder para ligar tudo e desligar tudo. Não é assim. Lá diz que a igreja tem poder de ligar a comunhão dos crentes e desligar a comunhão dos crentes. Se você se arrepende, vem, a igreja ora por você e te religa. Amém? Então vem aqui, Marcelo, Hanna e sua família, para vir aqui no altar com a pequena Melissa. Não se apresse a sair não, a gente já vai terminar. Vamos apresentar aos bebês e vamos terminar. Glória a Deus. Melissa é um nome grego. Era a forma que os gregos antigos chamavam as abelhas. Melissa significa que produz mel. E que muito mel de Deus seja produzido por Melissa. Já está sendo produzido para a sua família. Ela já adoçou a vida da família. E que ela adoce muitas vidas. Traga doçura, alegria, amor para muita gente. Amém? Vamos consagrar Melissa ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Nós não batizamos a criança porque nós cremos que o batismo deve ser feito na fase da consciência, quando a pessoa diz: eu quero servir a Jesus. Jesus foi consagrado bebê e batizado adulto. Então assim nós fazemos também. Nós consagramos bebê e batizamos aqueles que já são conscientes da sua fé. Vamos agora
consagrar a pequena. Assim, antes de consagrar, a gente tem que perguntar aos pais. Eu sei qual é a resposta, mas é preciso fazer como testemunho público. Se Marcelo e Hannah se comprometem em criar Melissa nos caminhos ensinados pela palavra de Deus. Sim. Então, diante desse compromisso, nós vamos consagrar ao Senhor. Pai, aqui está esse bebê lindo que o Senhor gerou na barriga de Marcelo e de Hannah, e apresentamos ao Senhor. Melissa é tua, Senhor. Melissa é propriedade do Deus de Abraão, Isaque e Israel. Melissa é propriedade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós consagramos a Ti e reconhecemos que ela veio de Ti, fruto de um milagre, Senhor. Podemos testemunhar o Senhor agindo no ventre da mulher estéril mais uma vez na história. O Senhor gerando, aleluia, vida onde vida não era gerada. O Senhor glorificando o Teu santo nome. Melissa crescerá para ser um testemunho vivo da Tua graça, do Teu poder e do Teu agir na terra. Nós Te glorificamos, Altíssimo. Ela é Tua, toma em Tuas mãos, que ela cresça com graça e com sabedoria diante do Senhor. Que os seus pais tenham muita sabedoria e amor para criá-la na Tua presença. Nós abençoamos Melissa em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Vamos aplaudir o Senhor, gente.